Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula. Faremos aqui uma introdução ao estudo de derivadas e eu vou utilizar como referência básica o capítulo 2 do livro de cálculo do Eton. Eu vou utilizar como uma primeira aproximação para um conceito de derivada, que derivada é a medida da taxa de variação de uma função, ou seja, a derivada procura medir a variação de y, aqui a nossa imagem, dada uma variação de x, aqui o domínio da função. Vou utilizar também, para melhor entendimento de derivada, a ideia de que a derivada mede a inclinação da reta tangente de uma função. Veja aqui esse exemplo para que a gente possa começar a entender melhor esse conceito. Vamos pegar aqui uma função constante, f de x igual a 3. Temos aqui do lado o gráfico dessa função. Para qualquer valor de x no seu domínio, y é sempre igual a 3. Se x for 1, y é igual a 3. Se x for 2, y também é igual a 3. Se x for 3, y é igual a 3. E isso vale para qualquer valor de x dentro do conjunto dos números reais. Olha, podemos perceber então que se a gente pegar uma variação de x, por exemplo, x varia de 1 até 5. Temos aqui a variação de x, ΔX. Qual é a variação de y? Olha, podemos perceber que, como vimos, se x vale 1, y vale 3. Se x vale 5, y vale 3, a variação de y, vamos chamar aqui de ΔY, né, é igual a 0. Dessa forma, a taxa de variação dessa função, medida pela variação de y sobre a variação de x, é igual a 0. Por quê? Porque ΔY é igual a 0. 0 dividido por 4, que é aqui o valor da variação de x de 1 até 5, 4. ΔY, 0 dividido por 4, é igual a 0. A taxa de variação dessa função é igual a 0. Qual a inclinação da reta tangente sobre essa função? Essa função está horizontalmente inclinada, paralela ao eixo x. Obviamente, aqui a inclinação da tangente sobre a função é igual a 0. Sendo assim, qual a derivada dessa função? Qual é a função derivada dessa função? Vamos chamar a função derivada dessa função de f' de x. Ora, como a taxa de variação é 0, ou seja, a inclinação é 0, a função derivada dessa função também é igual a 0. Vamos pegar aqui uma outra função. A função linear f de x igual a 2x mais 1. Qual é a taxa de variação dessa função? Olha, sabemos que a taxa de variação dessa função é dada aqui pelo coeficiente angular dessa função, que é medido pela variação de y dada uma variação de x. Vamos pegar aqui no gráfico, vamos pegar aqui uma variação de x que vai de 0 até 1. Uma variação de 1. Olha, quando x vale 0, y vale 1.
está aqui na função, basta a gente substituir 0 aqui, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Quando x vale 1, devemos perceber que y vale 3. Ora, substituindo aqui na nossa função, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Temos aqui, então, que a variação do y vai de 1 até 3. A variação do y é igual a 2. Logo, temos que a taxa de variação, definido pelo coeficiente angular dessa função, é dado pela variação de y2 dividido pela variação de x1 é igual a 2. Ora, isso vale para essa variação de x que nós colocamos aqui, mas vale para qualquer variação de x. Vamos pegar aqui uma variação de x de menos 1 até 1. A variação de x aqui de menos 1 até 1 é de menos 1 até 0. Depois de 0 até 1, a variação de x é igual a 2. Qual foi a variação de y? Quando x é 1, y é aqui igual a menos 1. Substituindo menos 1 aqui na nossa função, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Então, quando x vale menos 1, y vai valer menos 1 também. Como vimos, quando x vale 1, y vale 3. Então, a variação de y é de menos 1 até 3. A variação de y de menos 1 até 3 é de menos 1 até 0 e depois de 0 até 3, a variação de y foi igual a 4. Assim, dada essa variação de x igual a 2, a variação de y foi igual a 4. Temos aqui que a variação de y dividido pela variação de x é igual a 4 dividido por 2 e é igual a 2. Ou seja, essa função tem uma taxa de variação constante igual a 2, que está aqui. A gente já sabia olhando o próprio coeficiente angular da função linear. Agora queremos saber qual é a inclinação da reta tangente que passa por essa função. Olha, sabemos que essa inclinação é dada pela tangente desse ângulo alfa aqui. Qual é o valor da tangente desse ângulo alfa? Olha, sabemos que a tangente desse ângulo alfa, uma vez que nós temos aqui um ângulo reto, é dado pelo cateto oposto, aqui, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Ora, o cateto oposto é a nossa variação de y. O cateto adjacente é a nossa variação de x. Logo, a inclinação dessa reta é dado pela tangente desse ângulo alfa aqui, que é a divisão de ΔY sobre ΔX. E em qualquer ponto que eu pegar aqui, eu terei aqui esse mesmo ângulo alfa.
Em qualquer ponto que eu pegar nessa reta, eu terei o mesmo ângulo alfa, o que significa que em qualquer ponto que eu pegar aqui, eu terei a mesma inclinação da reta tangente que passa pelo gráfico dessa função. Assim, qual é a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta, medida pela tangente aí do nosso ângulo alfa, é igual a 2. Podemos observar, então, que a derivada dessa função, ou melhor dizendo, a nossa função derivada, que a gente está denominando de f' de x, é igual a 2. Ou seja, para qualquer valor de x, a inclinação é sempre 2. Para qualquer valor de x, a taxa de variação é igual a 2. Logo, a função derivada dessa função f de x é uma constante f' de x igual a 2. Vamos pegar agora uma outra função, a função f de x igual a x ao quadrado. Podemos verificar que agora não é tão fácil assim identificarmos a taxa de variação e a inclinação dessa função, porque a taxa de variação e a inclinação da reta tangente que passa por essa função varia a cada valor de x. Vamos pegar aqui a taxa de variação. Vamos supor que eu tenho aqui um valor x1 e aqui a variação de x. X variou de 0 até x1. Ora, temos aqui a variação do y, o nosso ΔY. Vamos pegar agora a mesma variação de x. De novo aqui, uma variação exatamente igual à primeira, ΔX. O nosso y, podemos perceber que a variação do y vai ser muito diferente. Agora, o nosso y vai variar daqui até aqui. Ou seja, de 0 até x1, nós temos uma taxa de variação. De x1 até x2 aqui, nós temos uma outra taxa de variação, uma vez que esse ΔY aqui é muito maior do que esse ΔY aqui. A taxa de variação não está constante, a taxa de variação está mudando, está variando para cada valor de x. Isso faz com que a gente também tenha uma inclinação da reta tangente que tangencia essa função variando a cada momento. Vamos pegar aqui um ponto P qualquer. Podemos ver que a reta que tangencia essa função é essa reta em vermelho aí. A inclinação dessa reta em vermelho nos dá a inclinação da reta tangente, porque essa reta vermelha é a reta que está tangenciando a minha função nesse ponto P. Se pegarmos um outro ponto qualquer, aqui no ponto Z, podemos perceber que a inclinação nesse ponto Z é diferente da inclinação da reta tangente no ponto P. Dessa forma, a inclinação é diferente nessa função para cada valor de x. Obviamente, a nossa função derivada f' de x não vai ser uma função constante. Vai ser uma função, obviamente, que vai variar para cada valor de x. Ou seja, para cada valor de x, eu teria uma inclinação diferente para x1, x2, dentro do conjunto dos números reais. Vamos focar nossa atenção aqui para o ponto P.
Vamos tentar identificar a inclinação dessa reta em vermelho que tangencia a minha função ali no ponto P. Podemos observar que aqui no ponto P temos aqui um valor de x1. Obviamente, aqui teríamos um valor de x1 elevado ao quadrado, dado a nossa função f de x igual a x ao quadrado. Para determinarmos a inclinação dessa reta aqui em vermelho, temos que achar o coeficiente angular dessa função que descreve essa reta aqui em vermelho. Então, essa reta é uma reta f de x igual a mx mais b. A inclinação dessa reta em vermelho é dada pelo nosso coeficiente angular aqui, m. Vimos que esse coeficiente angular é dado por delta y sobre delta x. Para encontrarmos, então, a inclinação dessa reta, precisamos encontrar uma variação de y dada a variação de x. Temos aqui um valor de x1 e um valor aqui da imagem desse x1 elevado ao quadrado. Para isso, precisamos encontrar um outro ponto nessa reta. Se tivéssemos aqui, por exemplo, um valor x2, teríamos aqui um valor x2 ao quadrado. Contudo, a gente não tem esse segundo ponto. A gente não conhece essa reta. Dessa forma, não é possível encontrarmos o coeficiente angular dessa reta, pegando dois pontos, pois a gente não conhece essa reta, não é possível a gente pegar esses dois pontos. Podemos pegar um outro ponto na nossa função, por exemplo, aqui o ponto Q. No ponto Q, eu tenho aqui o valor x2, aqui o valor x2 ao quadrado. Vamos denominar essa função g de x igual a m' x mais b'. Podemos calcular o valor desse coeficiente angular m', porque temos dois pontos nessa reta aqui que passa pelos pontos P e Q. E podemos dizer que a inclinação m' está próxima à inclinação m. A inclinação m' é uma aproximação da inclinação da função f de x. Podemos melhorar um pouco essa aproximação. Olha, podemos ver que, apesar de serem próximas, são muito diferentes. Podemos pegar aqui um ponto um pouco mais próximo de P e achar uma inclinação um pouco menor do que M' e mais próxima de M. Então, vamos pegar aqui um ponto um pouco mais próximo de P. Ou seja, se no ponto Q eu tenho uma variação de x que vai de x1 a x2, no ponto J, essa variação de x ela é menor. Eu tenho aqui no ponto J um ΔX aqui, uma variação de x menor do que a variação de x no ponto Q. E podemos pegar essa inclinação do ponto J, vamos chamar esse ponto J de h de x igual a m duas linhas x mais b duas linhas. Podemos perceber que a inclinação dessa reta
que passa pelos pontos P e J, que estamos aqui denominando de h de x, a inclinação dessa reta M, duas linhas, é mais próxima da inclinação M. Então, ela é uma aproximação melhor. Eu poderia utilizar essa inclinação M, duas linhas, como uma aproximação da inclinação de M, que é o que a gente está querendo calcular. Ora, perceba que se eu quiser melhorar ainda mais essa aproximação, para eu calcular uma inclinação próxima da inclinação de M, basta eu pegar um valor K aqui mais próximo ainda. Vamos pegar aqui um valor K mais próximo ainda de P. Dessa forma, a variação de x1 até esse valor de x definido por esse ponto K, eu tenho aqui uma variação de x menor ainda do que a variação de x quando eu ia do ponto P para o ponto J. Com essa variação de x agora menor ainda dessa reta que vai de P a K, eu teria que a inclinação dessa reta é mais próxima dessa inclinação M. Ora, como eu faço para ter a inclinação cada vez mais próxima? Eu vou diminuindo a variação de x. Inicialmente, vou colocar aqui em verde, eu tinha uma variação que ia de x1 até x2. Diminuí essa variação aqui e tive uma inclinação mais próxima. Diminuí ainda mais essa variação de x e passei a ter uma inclinação ainda mais próxima de M. Ou seja, como eu faço para ter uma inclinação cada vez mais próxima de M? No limite, eu faço essa variação de x tender a zero. Eu pego um ponto próximo de x, tão próximo de x, que no limite a variação desses dois pontos é igual a zero. Assim, eu teria essa inclinação da reta tangente que passa pelo ponto P, aqui a nossa reta f de x, definida por um limite. Dessa forma, a função derivada f' de x é definida por um limite. É o limite da taxa de variação, ΔY sobre ΔX, com o ΔX tendendo a zero. Ou seja, com essa distância que eu estou pegando de dois pontos tendendo a zero. Vejamos aqui um exemplo numérico. Nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado e queremos saber a inclinação da reta tangente dessa função quando x é igual a 2. A reta tangente é essa reta em vermelho, que nós estamos denominando aqui de g de x, e sabemos que a inclinação dessa reta é dada pela taxa de variação, aqui o nosso coeficiente angular m, onde podemos calcular essa inclinação pela função derivada f' de x, dada pelo limite da taxa de variação com ΔX tendendo a zero, ou seja, o limite de ΔY sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Para calcularmos esse valor de m, o coeficiente angular, teríamos que ter dois valores nessa reta aqui g de x. Como não temos esses dois valores, vamos calcular por uma aproximação.
Vamos pegar aqui uma reta secante, h de x, dada por m' de x mais b'. Ou seja, vamos utilizar aqui a inclinação dessa reta secante, m', como uma aproximação de m, onde essa reta secante cruza a nossa função f de x em 2 pontos, quando x é igual a 2, e aqui num ponto onde x é igual a x1. Sabemos que quando x é igual a 2, y, basta substituirmos aqui na função f de x, x ao quadrado, 2 ao quadrado, igual a 4. Logo, quando x vale x1, o valor de y aqui é x1 ao quadrado. Podemos agora calcular a inclinação m', dada da função h de x, dada pela variação de x, aqui, essa aqui é a nossa variação de x, e a nossa variação de y, aqui é a nossa variação de y. E sabemos que essa inclinação, quando ΔX tende a zero no limite, vai nos dar o valor da inclinação de m. Vamos fazer aqui do lado essas contas. Eu tenho aqui, então, que f'2, quando x é igual a 2, é o limite de ΔY sobre ΔX com ΔX igual a zero. Quanto vale ΔY? Olha, ΔY é todo esse valor, toda essa distância aqui, que vai de 0 até x1 ao quadrado, menos essa distância aqui, de 0 até 4. Então, podemos colocar que f' de 2 é o limite de x1 ao quadrado menos 4, que é o nosso ΔY. Isso sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Ora, mas quanto vale x1? Sabemos que x1 aqui é toda essa distância de 0 até 2 mais essa distância ΔX. Então, x1 é 2 mais ΔX. Por isso, f'2 é igual a o limite de 2 mais ΔX ao quadrado menos 4 sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Temos aqui um produto notável. Desenvolvendo esse produto notável, 2 mais ΔX ao quadrado, temos que f'2 é o limite de o quadrado do primeiro, 2, que é igual a 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 vezes ΔX, que é 4 ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado, isso menos 4. Podemos cortar esse 4 aqui positivo com esse menos 4 aqui negativo. Temos que f'2 é igual ao limite de 4 vezes ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Como temos ΔX
nos dois termos dessa expressão, podemos colocar esse ΔX em evidência. Temos que f' de 2 é igual ao limite de ΔX, que multiplica 4 mais ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Temos aqui ΔX com ΔX, podemos cortar. Temos que f' de 2 é igual ao limite de 4 mais ΔX com ΔX tendendo a zero. Substituindo ΔX aqui por zero, temos que f' de 2 é igual a 4. Ou seja, temos aqui o valor da inclinação dessa reta aqui, g de x, ou seja, temos o valor da inclinação da reta tangente à nossa função f de x igual a x ao quadrado, quando x é igual a 2. Podemos agora utilizar o mesmo raciocínio, só que ao invés de colocarmos um valor específico, vamos achar a função derivada f' de x por um valor x qualquer, sendo essa função derivada f' de x definida pelo limite de ΔY sobre ΔX com ΔX igual a zero. Estamos aqui, então, procurando uma função que nos diz qual a inclinação da reta que tangencia a função f de x por um valor de x qualquer, sabendo que essa reta que tangencia a nossa função f de x é uma reta definida por m de x mais b, e a inclinação dessa reta é dada por esse coeficiente angular da nossa função linear mx mais b. Vamos utilizar aqui o mesmo raciocínio. Vamos pegar uma função h de x, encontramos aqui um valor x1. Obviamente, quando x aqui é x, y é x ao quadrado, ou seja, temos aqui a própria f de x, e quando x é igual a x1, temos aqui y igual a x1 ao quadrado. Temos aqui o nosso ΔY, a variação de y, quando x varia de x até x1, aqui o nosso ΔX. Sabemos, então, que f' de x é igual ao limite de ΔY sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Sabemos que a variação de y, o nosso ΔY, é x1 ao quadrado, que é toda essa distância aqui, que vai de zero até x1 ao quadrado, menos x ao quadrado. Então, f' de x é o limite de ΔY, que é x1 ao quadrado menos x ao quadrado, sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Sabemos que x1 é x, toda essa distância que vai de 0 até x, mais ΔX, a distância que vai de x até x1. Temos, então, que f' de x é o limite de x1 ao quadrado, e x1 é x mais ΔX, x mais ΔX ao quadrado, menos x ao quadrado, isso tudo dividindo o ΔX com o ΔX tendendo a zero. Temos aqui um produto notável,
vamos desenvolver esse produto notável. F' de x é igual ao limite de, desenvolvendo aqui o produto notável, o quadrado do primeiro, o primeiro aqui é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x mais ΔX, mais o quadrado do segundo, o segundo aqui ΔX, então temos aqui ΔX ao quadrado, isso tudo menos x ao quadrado. Sabemos então que f' de x é igual a, podemos cortar aqui esse x ao quadrado positivo com esse x ao quadrado negativo, temos aqui 2x mais ΔX ao quadrado sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Temos aqui então que f' de x é o limite de ΔX que multiplica 2x mais ΔX sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Colocamos aqui o ΔX que estava nos dois termos em evidência. Vamos cortar esse ΔX com esse ΔX. Temos que f' de x é igual ao limite de 2x mais ΔX com ΔX tendendo a zero. Substituindo ΔX por zero, temos que então a nossa função derivada de x, definida aqui por f' de x, é igual a 2x. Sabemos então que a função derivada da função f de x é a função f' de x igual a 2x. Aqui a nossa função derivada f' de x igual a 2x. Vamos chamar a nossa atenção para essa parte aqui dos cálculos que fizemos. Temos aqui que a função derivada de x, f' de x, é igual ao limite de x mais ΔX ao quadrado menos x ao quadrado sobre ΔX com o ΔX tendendo a zero. Olha, podemos perceber aqui que nós temos nessa parte da expressão a função f de x, onde no lugar de x temos x mais ΔX. Dessa forma, nós temos aqui, nessa parte da expressão, a nossa função f de x mais ΔX, onde no lugar de x temos x mais ΔX, então temos que isso aqui é igual a x mais ΔX ao quadrado, x mais ΔX ao quadrado. Substituímos x mais ΔX aqui na nossa função f de x. Menos x ao quadrado. X ao quadrado é a nossa própria função f de x. Então, temos aqui menos a nossa própria função f de x. Assim, essa expressão fica a função derivada de x, f' de x, é igual à função f de x mais ΔX, menos a própria função f de x dividido por ΔX. Isso tudo com o ΔX tendendo a zero. Essa aqui é a nossa própria definição da função derivada de x, a nossa f' de x. A função derivada de x é sempre um limite dado pelo limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, isso tudo com o ΔX tendendo a zero.
Vamos fazer aqui esse exemplo, que inclusive está no livro do Anton. Encontre a derivada em relação a x de f de x igual a x ao cubo menos x. Ora, se a gente quer encontrar a derivada em relação a x, estamos querendo encontrar a função derivada de x, a nossa f' de x. E sabemos, pela definição que vimos, que f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, com h tendendo a zero. O que eu fiz aqui foi, no lugar de ΔX, no lugar da variação de x, ou seja, aquela variação que vai de x até x1, substituir pelo valor h. Na verdade, eu coloquei esse valor h porque é assim que aparece no Anton. O Anton chama ΔX de h. De resto, é a mesma função derivada que vimos. Vamos substituir aqui na nossa função x ao cubo menos x mais h. Ou seja, aonde tem x aqui nessa função, nós vamos colocar x mais h. Fica então que a nossa função derivada de x é igual ao limite de x mais h ao cubo, que é aqui substituindo x mais h no primeiro termo, aqui x ao cubo, menos x mais h, que é aqui substituindo x mais h no segundo termo da nossa função. Isso tudo menos f de x. f de x é x ao cubo menos x. Nós temos aqui um produto notável, vamos desenvolver esse produto notável. Então, a nossa função derivada f' de x é o cubo do primeiro, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro menos o segundo, mais 3 vezes x ao quadrado vezes h, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, h ao cubo. E agora distribuímos aqui esse sinal negativo. Ficou menos x menos h, isso tudo menos x ao cubo menos x. Temos aqui x ao cubo, que podemos cortar com esse x ao cubo, que fica negativo por conta desse sinal aqui. Temos aqui menos x, que podemos cortar com esse x, que vai ficar positivo por conta do nosso sinal negativo. Menos com esse menos, esse x fica positivo e aí a gente pode cortar com esse x aqui. Fica aqui a nossa função derivada f' de x é igual ao limite de 3x ao quadrado mais h, mais 3x mais h ao quadrado, mais h ao cubo menos h, isso tudo dividido por h. Como em todos os termos nós temos h, podemos dividir cada um desses h's com o h que está embaixo. Podemos colocar um h em evidência e dividir os h's que estão no numerador pelo h que está no denominador. Temos aqui então esse h cortando com o h que está no denominador, fica 3x ao quadrado. Pegamos 1, aqui temos 2, né? Então pegamos 1 e dividimos com o h que está no denominador, fica 3x vezes h. Temos aqui 3 h's, cortamos 2 com 1 que está no denominador, aqui vai ficar 2, então fica h ao quadrado.
e cortamos esse h com o h do denominador, sobra 1, menos 1. Temos que a nossa função derivada f' de x é igual ao limite de 3x ao quadrado mais 3x vezes h mais h ao quadrado menos 1. Como nosso limite h está tendendo a zero, onde tem h, a gente substitui por zero. 3x vezes h fica zero, h ao quadrado também fica zero. Temos então que o limite dessa função é igual a 3x ao quadrado menos 1. Esse aqui é a nossa função derivada da nossa função f de x. Eu coloquei aqui num gráfico as nossas duas funções, a função f de x e a nossa função derivada de f de x, a f' de x. Podemos perceber qual a relação entre essas duas funções. A função derivada da função f de x, ela é uma função que determina as diferentes inclinações das retas que tangenciam a nossa função f de x. Assim, para qualquer valor de x, uma reta que tangencia a nossa função f de x, naquele ponto, tem uma inclinação dada por f' de x. Vamos pegar como exemplo aqui x igual a 1. Quando x é igual a 1, podemos ver que temos uma reta que tangencia a função f de x em x igual a 1. Qual é a inclinação dessa reta? Aqui em vermelho. Basta substituirmos aqui na nossa função f' x igual a 1. Temos aqui a nossa f' de 1. Que é igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos 1, que é igual a 2. É isso que essa função está dizendo. Se x é igual a 1, a inclinação da reta que tangencia a função f de x é igual a 2. Podemos perceber isso no gráfico aqui. Quando x é igual a 1, f' de 1 é igual a 2. Vamos ver aqui um outro exemplo. Quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, podemos ver que a inclinação da reta tangente que passa pela função f de x é negativo. Qual o valor dessa inclinação, dessa reta que tangencia a função f de x? Podemos substituir aqui f' de 0. f' de 0, 3 vezes 0 ao quadrado é 0, menos 1. É igual a menos 1. Ora, quando x é igual a 0, a inclinação da reta que tangencia a nossa função f de x é igual a menos 1. Tal como podemos perceber aqui no gráfico. Quando x é igual a 0, f' de 0 é igual a menos 1. Veja aqui mais um exemplo. Vamos pegar aqui x igual a menos 1. Quando x é igual a menos 1, qual a inclinação da reta que tangencia a nossa função f de x? Para identificarmos a inclinação dessa reta, vamos achar f' de menos 1. 3
vezes menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 é igual a 2. A inclinação dessa reta é igual a 2. Podemos perceber também aqui no gráfico, quando x é igual a menos 1, f' de menos 1 é igual a 2. Assim, podemos dizer que a nossa função derivada de f de x, a nossa f' de x, é uma função que, como diz o Enton, produz inclinações, no sentido de que o valor de f' de x, quando x é um valor x0 qualquer, no nosso caso, como exemplo, colocamos os valores de 1, 0 e menos 1. Esses resultados, 2, menos 1 e 2, determinam a inclinação da reta tangente ao gráfico f de x, quando x é esse valor x0 qualquer aqui, no nosso caso, 1, 0 e menos 1. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.